Deus abençoe você, Deus abençoe a mim, Deus abençoe todos nós. Que Deus possa nos proteger, nos guardar, abençoar nossas famílias, nossos lares, nossos trabalhos, né? E acima de tudo, Deus abençoe cada um de nossa nação. Vivemos um tempo difícil, né? Onde no início de tudo parecia ser tudo normal, de repente se tornou uma guerra fria e parece que agora vai se tornar uma guerra pior, né? Hoje nós podemos ver em Brasília, né? Depois da prisão do índio cacique, a gente podemos ver algo que nós só via em outros países. A gente via acontecer em outros países pela televisão, ônibus sendo queimado, pessoas se rebelando. E a gente pensava assim, isso nunca vai acontecer no Brasil, né? Nós pensávamos assim, isso nunca vai acontecer no nosso país. E hoje nós podemos ver uma manifestação revoltante de uma grande parte da população brasileira por não aceitar o governo Lula, não é verdade? E por que não aceita o governo Lula? Porque o Brasil sempre foi um país conservador. O Brasil sempre foi um país conservador, um país protetor de si mesmo. Porém, como o Brasil era um país protetor de si mesmo, um país conservador, hoje uma grande parte da população brasileira não quer aceitar o ex-presidente Lula como presidente da República. E por quê? Exatamente pelo Brasil ser um país conservador, um país reservado, né? E não aceitar um homem que esteve preso por 500 e poucos dias, um homem que pegou verba do nosso país e investiu em outros países, né? Como se o Brasil fosse obrigado a investir em outros países. E aí vem aquele problema do mensalão, petrolão, e aí comprometeu a nação brasileira. Então, o que você está vendo hoje não é nada mais, nada menos do que uma manifestação, porque a nação brasileira é uma nação protetora de si mesma, conservadora de si mesma. Porém, a nação não aceita. Por que não aceita? Porque se a gente for olhar como é que vai ser visto o Brasil em outros países, né? Como é que vai ser visto o nosso país? E o Brasil é muito abençoado. O Brasil é uma nação, sempre eu digo, quando eu tenho oportunidade, é uma das maiores nações de toda a existência humana, é o Brasil. O Brasil tem uma grande população. Acredito que está entre a quarta população mais numerosa do planeta. Então o Brasil é protetor de si próprio, é conservador. Eu estava vendo hoje na televisão, né? Não vou citar o nome da TV, do canal, da emissora, e eu estava vendo um comentário que aquele ex-jogador do Brasil, da seleção brasileira, Rivaldo, não aceita, como outros também não aceitam, a seleção brasileira ser treinada por estrangeiro. Aí eu pergunto, por que muitos não aceitam que a seleção brasileira seja treinada por estrangeiro? Porque realmente o Brasil é um país protetor, um país conservador de si mesmo. Você vê que outros países, muitas seleções estrangeiras, é treinada por estrangeiro, por gringos, né? Porque eles aceitam. O Brasil não aceita que a seleção brasileira seja treinada por outra pessoa, outro treinador que não seja do Brasil. Então o Brasil é um país protetor de si próprio, de si mesmo,
e tá certo, tem que proteger a nação, é uma nação conservadora. Então, por esse motivo, a nação, uma grande parte da nação, não aceita o Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. Gente, nós somos uma grande nação. Como nós vamos ser vistos no exterior, na Europa, na Ásia, na Oceania, na África, na América Central, na América do Norte? Como é que vamos ser vistos, né? Vamos ser vistos como? O presidente do Brasil é um ex-presidiário. Então, essas manifestações, tem pessoas que ignoram, mas o povo está no direito deles. O povo não pode se rebeliar, causar tumulto de violência. Não pode, isso não pode. Agora, questionar, reivindicar o direito da nação é um dever seu, é um dever meu, é um dever nosso. Igual eu comecei a falar no início dessa mensagem. No início era uma guerra fria, tudo normal, tudo de maneira cautelosa. Agora o negócio está esquentando, né? Parece que está deixando de ser uma guerra fria. A gente tem visto as violências aumentando. Nós temos visto como em Brasília mesmo, depois que o índio cacique foi preso, começou a surgir queima de ônibus, agressão, prisões. Isso cada vez mais está fortalecendo que possa surgir uma guerra no nosso Brasil, uma guerra mesmo fatal. Só que cada um, gente, nós temos que entender o seguinte: não dá, realmente é inaceitável a gente aceitar uma pessoa que foi condenada realmente a comandar o nosso Brasil. Qual o exemplo que a nação, nossos filhos, nossa geração futura vai pegar de exemplo? Não, é porque o presidente do Brasil é um ex-presidiário, fez isso, aquilo, outro. Então nós temos que entender a manifestação das pessoas. Nós temos que entender, gente, que isto pode causar grandes e sérios problemas no futuro, né? Agora, cabe à consciência de cada um. Cabe à consciência de cada um de nós, se realmente tem pessoas que acham que os manifestantes estão errados. Não estão, gente. A Constituição permite manifestações, desde que não tenha agressão, violência, desde que não venha quebrar princípio da Constituição. Sabe qual é o problema? O problema é que se ninguém manifestar hoje, amanhã pode ser muito tarde. Amanhã, de repente, não vai ter mais jeito. Amanhã pode ser tarde demais. Então, os brasileiros estão revoltados. Lógico, aqueles da esquerda, que até hoje a gente não sabe qual o motivo de apoiar a esquerda, não estão nem aí, tá achando que tudo está normal, que não aconteceu nada, que está sendo um exagero essa manifestação. Mas aí é o que muitos da esquerda pensam, e eu tenho que respeitar. Só que isso, muitos que estão contra a manifestação, amanhã pode se arrepender, pode acordar muito tarde, né? Porque no início tudo é mais fácil de acabar, de dissipar. Ou seja, o mal no início é como uma árvore pequena, né? Uma árvore pequena, se você cortar, puxar ela com a mão, ela sai, né? Até a raiz ela sai. Mas aquela árvore, depois que desenvolve, que cresce, é difícil de arrancar. Por isso que você está vendo essas manifestações. É porque muitos estão querendo arrancar esse mal pela raiz. Porque depois que crescer, gente, eu repito, sempre eu estou repetindo na mesma tecla: o Brasil é muito grande. A nação brasileira, ela é respeitada em todo o planeta. Isso eu tenho certeza. Porém, se isso acontecer, qual é o respeito
que o Brasil vai ter no exterior? Como é que as pessoas vão olhar para o nosso país? O Brasil é comandado por um ex-presidiário, por um comunista que pegou dinheiro do povo e investiu em outros países. O que eu quero dizer, gente, não é nada contra A ou B. O que eu quero dizer é que o que as pessoas estão se manifestando é por causa disso. E nós temos que respeitar. Desde que não haja violência, agressão, a Constituinte permite a manifestação do povo. Mas aqui eu quero perguntar para você, responda com educação, com respeito, o que você acha de tudo isso? Será que isso não pode se tornar uma guerra, realmente uma guerra? Porque guerra já está sendo, né? Já começou uma guerra fria, né? Sem atingir ninguém, sem morrer ninguém, mas parece que o negócio está esquentando. Agora, se nós olharmos para Deus, eu sei que não é fácil, gente. As injustiças, a gente vê muitas injustiças que a gente se revolta, mas aí é onde nós temos que olhar para Deus. Não devemos entregar a nossa nação nas mãos do inimigo. Quando eu digo inimigo, não estou me referindo ao ex-presidente Lula. Quando eu digo inimigo, estou se referindo ao mal, às coisas erradas, não devemos. Então, que Deus abençoe esse país, que Deus abençoe essa nação. Bom, que Deus abençoe você também, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, o seu trabalho, que Deus abençoe todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.